Antes que o masculino divino esteja pronto para uma união verdadeira, seja com o feminino sagrado, com um parceiro espiritual ou com a vida em sua totalidade. Ele é chamado a um processo profundo de reconexão consigo mesmo. Essa união não é apenas romântica ou física. É uma fusão de almas, de energias complementares, que só pode florescer quando o masculino se torna inteiro por si só. O velho modelo do homem desconectado, endurecido ou guiado pelo ego não sustenta o amor consciente. O masculino divino precisa descer aos seus próprios abismos, acolher sua sombra, curar suas feridas e lembrar-se de quem ele é em essência: presença, propósito e proteção sagrada. A seguir, exploramos 4 pilares que ele precisa integrar antes de se entregar à verdadeira união: cura das feridas masculinas e do ego. Ferido. Antes da união sagrada, o masculino divino é chamado a olhar para dentro, não para consertar-se por completo, pois a perfeição não é exigida, mas para se tornar consciente das feridas que ainda conduzem seus passos. Desde cedo, muitos homens aprenderam que sentir é fraqueza, que chorar é vergonha, que mostrar vulnerabilidade é perder poder. Assim, o ego ferido se ergue como armadura, se protege do amor, da entrega, do toque real. Ele controla, foge, silencia. Mas o que o masculino divino precisa é o oposto: a coragem de se despir das máscaras e encarar a dor que ainda vive nos silêncios não ditos. Feridas de rejeição, abandono, humilhação, traição ou injustiça. Cada uma dessas cicatrizes molda comportamentos que impedem a união verdadeira. Elas criam padrões: a distância emocional, o medo de compromisso, a necessidade de provar valor o tempo todo. Curar não é apagar o passado, é acolher cada fragmento dele com presença e consciência. 2 perguntas podem abrir esse caminho interno: quais comportamentos em mim nascem do medo e não do amor? Tenho conseguido me ver além das armaduras que construí para sobreviver? O masculino divino que se cura torna-se inteiro, e um homem inteiro não procura alguém para completá-lo, mas para compartilhar sua inteireza. Ele não reage, ele escolhe, ele não fere, ele sustenta, ele não teme o amor, ele o honra. Se isso ressoou no seu coração, comente abaixo com a palavra integro e dê início à sua própria jornada de reconexão. Alinhamento com propósito e verdade interior. O masculino divino, antes de se entregar a uma união verdadeira, é chamado a retornar para casa. E essa casa não está fora, mas dentro. Dentro do peito, no silêncio entre os pensamentos, nas madrugadas em que a alma grita mais alto que o ego. Não há união verdadeira com o outro sem a união, antes, com o próprio propósito. E propósito não é uma profissão, um status ou um papel social. É o fio invisível que conecta o ser à sua verdade mais íntima. É o pulsar da alma quando ela vive de forma alinhada com o que acredita, sente e deseja profundamente expressar no mundo. Homens que ainda vivem para agradar, provar, competir ou sobreviver não estão prontos para uma união sagrada, pois o masculino que não encontrou sua própria luz, inconscientemente, vai exigir que o outro seja seu farol. Vai se perder, cobrar, fugir ou se fechar, sempre que a vida lhe tirar o chão que ele mesmo não aprendeu a firmar. O masculino divino só se torna inteiro quando para de correr atrás de respostas externas e tem coragem de se sentar com o vazio. É no vazio, no silêncio, no não saber, que a verdade começa a sussurrar, não com fórmulas prontas, mas com sinais, intuições, pulsares.
E ele aprende a ouvir, aprende a confiar, aprende a andar ao lado da sua alma, mesmo que o caminho não seja o mais fácil. Esse alinhamento muda tudo. Muda a forma como ele ama, muda a forma como ele diz sim e, principalmente, como ele diz não. Muda a forma como ele habita o mundo, não como quem precisa ser visto, mas como quem vê com clareza. 2 perguntas podem abrir portais internos importantes. O que em mim ainda está vivendo por medo de não ser aceito? Se eu não tivesse que provar nada a ninguém, o que eu estaria fazendo com meu tempo, minha energia, minha vida? Quando o masculino se alinha com sua verdade, ele se torna magnético, não pelo que ostenta, mas pelo que transmite: presença, direção, clareza. Ele não corre atrás da união, ele a atrai naturalmente, porque vibra a coerência entre o que sente, pensa e faz. Se esse texto ressoou com a sua jornada, comente abaixo a palavra enraizado e declare esse passo corajoso de viver conectado com a sua essência. Integração do feminino interno. Antes de qualquer união verdadeira, o masculino divino precisa olhar para dentro e fazer as pazes com uma parte de si que por muito tempo foi silenciada. O seu feminino interno, dentro de cada homem, vive uma essência sensível, intuitiva, receptiva, criadora. Uma voz que não grita, mas sussurra. Uma força que não se impõe, mas sustenta. O feminino interno não é fraqueza, é solo fértil, onde o masculino pode finalmente repousar suas armas, tirar suas armaduras e se lembrar que não precisa mais lutar contra si mesmo. Durante gerações, o masculino foi condicionado a ser forte demais, duro demais, lógico demais. Foi ensinado que chorar é perder, sentir é perigoso e se entregar é se tornar vulnerável demais. E assim, ele foi se afastando de algo essencial, sua própria alma. Tornou-se excelente executor, provedor, conquistador, mas muitas vezes um estrangeiro dentro do próprio coração. Sem a integração do feminino interno, o masculino se fragmenta. Ele pode até estar presente fisicamente, mas está ausente emocionalmente. Reage ao invés de escutar. Tenta controlar o amor, em vez de vivê-lo. Se assusta com a profundidade da mulher à sua frente, porque ainda não mergulhou na própria. Integrar o feminino não significa deixar de ser homem, significa tornar-se homem completo. É saber que a verdadeira força não está em dominar, mas em acolher, que coragem não é resistir às emoções, mas atravessá-las com presença. É o masculino que, ao fazer as pazes com o seu sentir, torna-se capaz de criar relações mais autênticas, profundas e sagradas. Esse processo começa com sinceridade, com o olhar voltado para dentro e perguntas que mexem na base. Que partes sensíveis minhas eu ainda escondo por medo de parecer fraco? Eu me permito sentir, ou apenas racionalizo tudo o que acontece? Essas perguntas abrem portas internas que talvez estejam trancadas há anos. E é aí que começa a cura. Quando o homem deixa de fugir da própria dor e passa a abraçá-la como mestra. Quando ele entende que não precisa mais carregar tudo sozinho, nem provar o tempo todo que é invencível. O masculino divino que integra seu feminino interno se torna presença segura, coração aberto e alma consciente. Ele não teme mergulhar nas águas do amor porque já aprendeu a nadar dentro de si. Ele não precisa que a mulher o salve, nem que ela seja sua cura, porque ele já iniciou o próprio caminho de volta ao centro. Se esse texto tocou algo dentro de você, comente abaixo a palavra inteiro e celebre esse reencontro com a sua verdade mais profunda. Presença.
Consciente e maturidade emocional. Antes de qualquer verdadeira união, o masculino divino é chamado a cultivar a presença consciente e a maturidade emocional. Esses dois aspectos são a base sólida sobre a qual um relacionamento sagrado pode florescer. A verdadeira presença não é apenas estar fisicamente ao lado de alguém, é estar ali com a totalidade do seu ser, completamente ancorado no momento, sem distrações internas ou externas. Ela vai além da atenção. É uma entrega consciente ao que está sendo vivido, sem expectativas, sem julgamentos. Um homem que se conecta com sua presença consciente sabe escutar não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Ele sente o outro em sua profundidade e, mais importante, sente a si mesmo. Isso exige uma habilidade rara nos dias de hoje, a capacidade de estar totalmente presente em cada momento, sem se perder em preocupações do passado ou no medo do futuro. A presença consciente permite ao masculino divino estar no aqui e agora, aceitando o fluxo da vida sem querer controlá-lo. Essa presença não é uma habilidade instintiva para a maioria. Ela exige prática e disciplina emocional, especialmente quando as emoções tornam-se intensas. Aqui entra a maturidade emocional. O masculino divino, para ser capaz de sustentar um relacionamento maduro, precisa ser capaz de lidar com suas emoções de maneira saudável e equilibrada. Ele deve ser capaz de sentir sem se deixar consumir pelo sentimento, reagir com clareza em vez de impulsividade e expressar vulnerabilidade sem medo de julgamento. Maturidade emocional é aprender a não reagir de forma exagerada às circunstâncias externas. Não se trata de suprimir os sentimentos, mas de saber como navegar por eles com sabedoria. Um homem maduro, emocionalmente, reconhece suas próprias vulnerabilidades, lida com elas de forma saudável e não projeta suas sombras no outro. Ele é capaz de expressar suas necessidades, seus medos, suas inseguranças, sem que isso ameace o equilíbrio da relação. Ele tem a coragem de ser transparente. E isso não é um sinal de fraqueza, mas de força verdadeira. Esses dois pilares, presença consciente e maturidade emocional, são o alicerce de uma união profunda e duradoura. O masculino divino, que está presente e emocionalmente maduro, não é apenas forte, mas também profundamente sensível. Ele não tem medo de sentir, de abraçar sua humanidade, nem de ser vulnerável. Ele sabe que a verdadeira força vem do acolhimento das próprias imperfeições e da disposição de crescer a partir delas. Se você está no caminho de despertar para essa realidade, aqui estão duas perguntas poderosas para refletir. Quando estou com alguém, estou realmente presente? Ou minha mente está em outro lugar? Como lido com minhas emoções? Elas me controlam ou sou capaz de integrá-las de forma consciente e equilibrada? Um homem que pratica a presença consciente e a maturidade emocional não se deixa arrastar pelas tempestades emocionais. Ele é como uma rocha firme em meio à maré, sem perder a suavidade da alma. Ele escolhe ser o espaço seguro para o outro, mas também é capaz de criar esse espaço dentro de si. Se isso tocou algo profundo dentro de você, comente abaixo a palavra presença e afirme seu compromisso de cultivar uma presença verdadeira e uma maturidade emocional em sua jornada.